você já parou para pensar no que acontece dentro da sua mente quando, de repente, tudo ao seu redor parece familiar demais? Como se aquele momento, aquela conversa, aquele cheiro, aquele cenário já tivessem acontecido antes, exatamente do mesmo jeito? É como se você estivesse preso em um ciclo do tempo, vivendo algo que tecnicamente não deveria conhecer, mas ainda assim conhece. Esse é o estranho, intrigante e misterioso fenômeno chamado déjà vu. E neste vídeo do canal Mentalmente, você vai descobrir que ele é muito mais do que um simples erro da memória. O que vamos explorar agora pode transformar para sempre a maneira como você percebe o tempo, a realidade e até sua própria consciência. Déjà vu. Duas palavras em francês que significam literalmente já visto. Um nome simples para algo que carrega dentro de si séculos de curiosidade, estudos, teorias e especulações. Apesar de ser um fenômeno extremamente comum, afetando mais da metade da população mundial em algum momento da vida, ainda não existe uma explicação definitiva e unificada sobre o porquê ele acontece. E isso é o que torna o déjà vu tão fascinante. Ele habita uma fronteira turva entre a ciência, a espiritualidade e o desconhecido. A primeira explicação mais aceita vem da neurociência. De acordo com alguns especialistas, o cérebro, ao receber uma nova informação sensorial, pode, por alguma falha momentânea, interpretar aquilo como algo que já foi armazenado na memória. Ou seja, você vê algo pela primeira vez, mas o seu cérebro acredita que aquilo já faz parte do passado. É como se a nova informação pulasse o processo de registro e fosse diretamente para a área das lembranças. O mais interessante é que nesses momentos a certeza que sentimos é avassaladora. Não parece apenas familiar, parece real, absolutamente real. Como se estivéssemos acessando um arquivo completo e detalhado de um evento anterior, mesmo sem nunca termos passado por ele. A ciência tenta explicar isso como um descompasso entre duas áreas cerebrais, o lobo temporal e o hipocampo. Quando esse sistema entra em desequilíbrio, o cérebro pode confundir o presente com o passado. E isso acontece em milésimos de segundos. Mas e se essa falha não for um erro, e sim uma janela? Uma brecha, por menor que seja, entre diferentes dimensões da experiência humana? Agora mergulhe comigo numa segunda linha de pensamento. Uma teoria mais subjetiva, porém muito difundida entre psicólogos e espiritualistas. A de que o déjà vu pode ser um sinal do inconsciente, um aviso, uma sensação de que o caminho que estamos trilhando é o certo ou o errado. Muitos dizem que o déjà vu aparece em momentos decisivos da vida, como se nossa mente estivesse captando algo que vai além da percepção comum. Como se estivéssemos acessando por um segundo um nível mais profundo da nossa própria consciência. E aqui entram relatos surpreendentes, pessoas que tiveram déjà vu exatamente antes de grandes mudanças, de reencontros marcantes, de decisões que mudaram tudo. Coincidência? Instinto? Memória mal processada? Ou será que a mente tem, sim, um canal secreto com algo maior? Existem ainda as teorias que beiram o fantástico. Uma delas afirma que o déjà vu seria a prova de que vivemos em realidades paralelas. Nesse cenário, você e eu estaríamos vivendo infinitas versões de nossas vidas. E o momento do déjà vu seria um breve cruzamento entre duas linhas do tempo. Em uma, você já passou por aquela situação. Em outra, ainda está passando. E quando essas realidades se tocam por uma fração de segundo, temos a sensação de já ter vivido o presente. Outras teorias mais filosóficas apontam o déjà vu como um reflexo de vidas passadas. Segundo algumas crenças orientais, experiências profundamente marcantes podem ser gravadas no espírito. E quando reencarnamos, essas memórias podem surgir de forma involuntária, através de sensações como o déjà vu.
Uma explicação que para muitos oferece não só conforto, mas também sentido. Mas não para por aí. A psicologia moderna também observa o déjà vu como um recurso de autodefesa do cérebro. Quando estamos sobrecarregados emocionalmente, vivendo algo inédito, desafiador ou estressante, nossa mente pode simular a familiaridade como uma forma de nos acalmar. Como se dissesse, você já passou por isso, você sabe o que está fazendo. E essa simulação é tão convincente que nem nos damos conta de que, na verdade, nunca vivemos aquilo antes. Nesse caso, o déjà vu não é um erro, nem um sinal místico, mas sim uma estratégia psicológica poderosa para nos manter equilibrados. Vamos além. O déjà vu também já foi analisado em pacientes com epilepsia, especialmente nos casos que envolvem o lobo temporal. Muitos desses pacientes relataram sensações intensas de déjà vu momentos antes das crises, o que levou cientistas a estudarem a possibilidade de que o fenômeno esteja relacionado a microdescargas elétricas no cérebro. Isso poderia significar que, mesmo em cérebros saudáveis, pequenas e rápidas alterações neurológicas poderiam ativar circuitos de memória indevidamente, gerando essa sensação de familiaridade. Mas se isso é verdade, então cada déjà vu que sentimos seria um tipo de falha elétrica da mente? E o que isso diz sobre a natureza da realidade? A verdade talvez seja que o déjà vu não tenha uma única explicação. Ele é multifacetado. Ele pode ser biológico, emocional, espiritual, ou tudo isso ao mesmo tempo. O importante é entender que ele nos revela algo fundamental. Nossa mente não é uma câmera que grava passivamente o mundo à nossa volta. Ela interpreta, simula, reconstrói e, às vezes, engana. Mas também nos conecta com emoções profundas, com intuições e talvez até com realidades que ainda não compreendemos por completo. Então, da próxima vez que sentir que já viveu um momento, pare, sinta, observe, porque talvez aquele instante, tão estranho quanto mágico, esteja te mostrando algo além da lógica. Talvez sua mente esteja acessando um nível de consciência que vai além do tempo. E mesmo que a ciência ainda não consiga explicar completamente, o mistério do déjà vu é uma prova clara de que a mente humana é um universo muito mais vasto do que imaginamos. Se você gostou dessa viagem pelos labirintos da mente, curta, compartilhe e se inscreva no canal Mentalmente. Aqui, exploramos o que há de mais profundo, estranho e fascinante no funcionamento da mente humana. E lembre-se, a verdade sobre o que você sente pode estar mais perto do que você imagina, dentro de você mesmo. Até a próxima, exploradores da consciência.